abramos nossas Bíblias aqui em Salmos 121. Eu quero ler com vocês, eu quero meditar o que o salmista, certo? A confiança, onde estava a providência do salmista nesses salmos. Eu tenho a certeza que nós iremos aprender um pouco mais das Escrituras, da palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salmos 121, versículo 1 ao versículo 8, nós vamos aqui interpretar, expor as Escrituras, entendendo a providência de Deus neste lugar, certo, meus irmãos? Vamos meditar? Está escrito assim, a palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Está escrito, eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? É uma pergunta. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. De dia não te molestará, de dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Amém? Diga-se, Senhor Jesus, fale conosco através da sua palavra, amém? Vocês podem ficar à vontade, tá bem, meus irmãos? Então hoje nós estamos dando continuidade neste culto maravilhoso, a providência de Deus. Aonde nós temos confiado no Senhor? Aonde nós temos observado? Aonde estão os nossos olhos diante de Cristo? Quando eu olho para esse salmista, a mensagem que esse salmista está falando, está aqui trazendo, imagine como se encontrava Jerusalém, imagine como se encontrava aquele povo. E o salmista ele começa dizendo, eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? E ele mesmo responde, o meu socorro vem do Senhor. De onde vem o nosso socorro? De onde vem a nossa providência? Aonde nós temos confiado? Aonde nós temos colocado a nossa vida diante de Deus? A vida às vezes que nós temos passado, que nós temos talvez enfrentado, as tribulações que nós temos adquirido no nosso dia a dia, talvez tribulações que faz tempo que nós temos passado, desde o ano que se passou, e esse ano que nós temos enfrentado ainda muitas tribulações. Então o socorro de Deus nas tribulações é o tema da mensagem de hoje. De onde tem vindo o nosso socorro? Aonde eu e você tem confiado? Um dos maiores desafios do ser humano é lidar com as tribulações da vida. É um dos maiores desafios. As pessoas às vezes querem algo para hoje, para ontem. As pessoas às vezes não têm perseverado na presença de Deus, não têm confiado no Senhor, têm deixado às vezes de confiar no Senhor e têm olhado nas tribulações a qual têm enfrentado no seu dia a dia. E aqui o salmista está dizendo, eleva os olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? São as tribulações às vezes que nós passamos, as tribulações às vezes que nós enfrentamos. Então esses desafios que eu e você tem passado, nós precisamos lidar com esses desafios no nosso dia a dia. Como enfrentar esses desafios? Como passar por essas tribulações na vida? O homem, ele tem evidenciado a cada dia a sua incapacidade de viver o dia mal, a dificuldade que o homem pensa às vezes que os dias talvez da sua vida são dias apenas de flores, apenas dias de bênçãos, e esquece às vezes as tribulações que nós passamos, as tribulações às vezes que nós enfrentamos. Então o homem, ele tem evidenciado a incapacidade de enfrentar essas tribulações.
E quantos às vezes desistem? Quantas pessoas às vezes que deixam de perseverar e deixam de confiar e deixam de ter esse olhar no nosso Senhor e Salvador, como o salmista está dizendo: elevo os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? De onde nós temos olhado? Aonde nós temos observado? Aonde tem sido o nosso olhar? O nosso olhar tem sido nas tribulações, porque as tribulações elas vão vir em nossas vidas. Como nós iremos lidar com as tribulações do dia a dia? Como nós iremos enfrentar essas tribulações que eu e você irá passar no nosso dia a dia? E quando em aflição, naturalmente, direciona o seu olhar em todas as direções, principalmente horizontais, em busca de socorro. Esse é o grande perigo da igreja contemporânea. Esse é o grande perigo da sociedade moderna. Esse é o grande perigo que todos têm passado e enfrentado, é olhar as direções horizontais para ver se consegue a solução para o seu problema. É olhar para o lado direito, é olhar para o lado esquerdo, é buscar do homem algo, talvez pensando que o homem pode resolver a sua situação, achando que o homem às vezes vai resolver a causa que você está enfrentando, passando. Então as pessoas têm esse olhar horizontal e deixando às vezes, como o salmista está dizendo: elevo os meus olhos para os montes. Quando a gente fala de monte, a gente olha para o alto, para cima. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? De onde vem o nosso socorro? Qual é a direção que nós temos observado, olhado? Será que os nossos olhos não têm olhado as dificuldades, as tribulações da vida que nós vivemos e deixamos às vezes de ter esse olhar no Salvador? Será que nós não estamos olhando para o perigo que nós temos passado e enfrentado, e aquilo que nós estamos passando e enfrentando, estamos esquecendo de ter o olhar além das tribulações, das dificuldades, e crendo que o Senhor é fiel para nos guardar? Aonde estão os nossos olhos? Aonde nós temos observado? Olha o que o salmista está dizendo, aonde estava a confiança do salmista, aonde se encontrava o olhar do salmista, com o objetivo de vencer as adversidades. As pessoas se agarram em tudo, mesmo os que lhe acarretem danos posteriores. Sabe por quê? Por conta do seu olhar horizontal, por conta das dificuldades que nós passamos. As pessoas às vezes querem enfrentar as adversidades, as aflições da vida com a sua própria força, confiando em si mesmo e deixando de confiar em Jesus Cristo, porque só Ele é quem pode trazer a providência para a vida do homem. Não adianta nós queremos enfrentar às vezes as tribulações achando que nós vamos vencer por conta das nossas forças. Não, a nossa confiança tem que ser igual a do salmista, que está dizendo: elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. O nosso socorro não vem na nossa força, o nosso socorro não vem na confiança de alguém. O nosso socorro, ele vem do alto. O nosso socorro é quando nós olhamos vertical, sabendo que o Senhor tem o controle da situação, sabendo que o Senhor, Ele tem cuidado das nossas vidas. E para alguns às vezes não importa o alto preço que tenha que pagar para se livrar do tormento, ainda que seja a sua própria vida. Tem muitas pessoas que têm dificuldades, tem muitas pessoas que pagam o preço para enfrentar as diversidades, confiando em si mesmo. As pessoas pagam o preço e esquecem às vezes que o preço foi pago na cruz do Calvário pelo nosso Salvador, e é Ele que tem a providência da sua vida, é Ele quem pode ajudar as nossas vidas. A nossa confiança, meus irmãos, é no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, só Ele para realizar.
Só Ele para cuidar, só Ele para realizar algo sobre as nossas vidas. Então a vista aqui do salmista estava firmemente fixada no seu alvo final, Jerusalém, e no monte de Deus, Sião. Aonde está o seu olhar? Aonde você está olhando? Será que nós temos essa visão como águia, ou nós temos a visão como pato na presença do Senhor? Porque a águia, o seu olhar é distante, a águia consegue contemplar, ter a visão, a confiança no Senhor, sabendo que a providência, ela vai vir do alto. A nossa confiança tem que ser no Senhor. Não confie em você, não confie em outrem. Por mais que nós precisamos da ajuda, a palavra do Senhor chega a dizer que nós temos que ajudar uns aos outros. Nós precisamos orar por aqueles que choram. Nós devemos também se alegrar com aqueles que se alegram. Nós temos que estender as mãos para o nosso próximo, que às vezes está passando por uma dificuldade, uma aflição na vida. Não é errado eu, pastor, estender as mãos para o meu próximo, não é errado, mas a minha confiança necessita estar no Senhor Jesus Cristo. Só Ele é a providência, só Ele tem que ser o nosso olhar, meus irmãos. Assim como o salmista, em vez que seus olhos estavam no Senhor, ele expressava uma profunda confiança. Sabe por quê? Porque o seu olhar estava no Senhor, os seus olhos eram para o alto, como está dizendo o salmista: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. A confiança do salmista era no Senhor. A confiança do salmista se encontrava em Deus. A confiança do salmista, o olhar, os olhos do salmista não era para as dificuldades. Jerusalém estava cercada. Se você observar essa história mais a fundo, Jerusalém estava cercada. Aonde se encontrava esse povo, se encontrava, meus irmãos, vários adversários, vários inimigos, e querendo matar de uma certa forma o povo de Israel. Mas mesmo assim eles olharam para o alto. O socorro deles vinha do Senhor, vinha do alto. A confiança, a providência, ela é no Senhor Jesus Cristo. Aonde está o seu olhar? É a pergunta. É a pergunta que eu quero deixar para vocês hoje. Vocês vão sair daqui com essa reflexão: aonde está o seu olhar? Se eu perguntar para cada pessoa que está aqui, cada vida tem uma história para contar, cada pessoa tem algo para dizer. Cada pessoa vai dizer: pastor, eu estou passando por uma certa dificuldade, pastor, eu estou passando por isso, pastor, pastora, a minha vida não tem mais sentido, a minha vida, estou em desespero. Eu acredito que todos que estão aqui está passando por uma dificuldade na sua vida, mas aonde está o seu olhar? Aonde está? É nas adversidades? É nas circunstâncias que você está vivendo? São nos desafios, às vezes, que têm batido na sua porta todos os dias? Esses desafios têm batido, e aonde está a sua confiança? É nos desafios, é nas dificuldades da vida a qual você tem enfrentado, ou você tem colocado os seus olhos no Senhor? Aonde estão os seus olhos? Aonde se encontra o seu olhar? O salmista aqui apresenta ao aflito o único caminho que pode proporcionar o real socorro e livramento. É o que o salmista está dizendo. O salmista está dizendo que para todos que estão aflitos, para todos que estão em desespero, para todos que se encontram em situações difíceis, o salmista está dizendo aqui que só existe
o único caminho para que você venha receber o socorro, o livramento e a providência do Senhor. Ei, o único caminho é você levantar os seus olhos, é acreditar, é confiar que Ele tem o controle da sua vida, que Ele pode lhe ajudar. Ele estende as mãos, meus irmãos, Ele é fiel para socorrer a todos nós. Então parou o profeta aqui: quaisquer que sejam as esperanças terrenas nutridas pelos homens em tempos de tribulações, elas são fúteis e ilusórias, ou seja, inexistentes. Qualquer olhar, qualquer pessoa, assim está dizendo o profeta, se a nossa esperança seja terrena, se o nosso olhar seja apenas horizontal, olhando para as dificuldades, para as aflições das nossas vidas, pode ter a grande certeza, você vai perecer, você vai morrer. Mas se os seus olhos estiver no alto, se a sua confiança estiver no Senhor, olha, sem medo de errar, hoje mesmo a providência chega no seu lar, a providência chega na sua casa, a providência chega na sua família. Mas não olhe para as adversidades, não tem esse olhar horizontal, não, olha para o alto, de onde virá o nosso socorro. O nosso socorro vem do Senhor, o nosso socorro vem do alto. Usando aqui uma alegoria, o salmista ele procura mostrar que mesmo parecendo excelentes as direções que o mundo aponta em dias de tormenta, são equivocadas. Olha o que o salmista, se você observar a alegoria que ele está dizendo, mesmo se eu e você observar as direções desse mundo, se nós observar apenas colocar a nossa confiança nesse mundo, o salmista está aqui nos alertando, tanto eu como você, que nós iremos padecer, que nós iremos sofrer. E isso é algo que nós iremos sofrer no nosso dia a dia. Mas ele está dizendo: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Aonde está o nosso olhar? Aonde está o olhar desta igreja? Aonde está o olhar desse irmão e dessa irmã? Aonde está o olhar de todos os povos, meus irmãos, que têm alcançado esta mensagem no dia de hoje? Aonde está o seu olhar? Será que o seu olhar está apenas horizontal? Será que está nas circunstâncias, nas aflições, nas pelejas dessa vida, apenas nesse mundo? Ei, o seu olhar não pode estar apenas nesse mundo. O nosso olhar precisa estar no Senhor. Só Ele é a providência, só Ele que pode te sustentar, só Ele que pode nos ajudar. O poeta aqui, ele apresenta o Senhor dos Exércitos como sendo o socorro seguro. É no Senhor que nós temos a segurança, é no Senhor que nós teremos a proteção, o abrigo, pois Ele tudo criou. Somente no Senhor. Se você quer a proteção, não procure a proteção, não procure abrigo nesse mundo, procure a proteção, procure a sua confiança, a sua segurança, o seu abrigo no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por quê, pastor? Olha o que o salmista está dizendo: o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Ele criou todas as coisas. O nosso socorro vem do Senhor, o nosso socorro vem do alto. Para Ele a única fonte de socorro e segurança era o Senhor. Aonde está a sua, hein? Aonde se encontra a nossa? Aonde está a nossa fonte? Aonde se encontra a nossa fonte? Será que a nossa fonte, o nosso socorro, a nossa segurança se encontra no Senhor? Ou se encontra nas aflições, se encontra nesse mundo, se encontra nos prazeres da nossa carne? Aonde se encontra o nosso socorro? Aonde? Aonde está a fonte? A nossa fonte está no Senhor.
Pastor Fernando, se o senhor soubesse a minha vida, o senhor não falava isso. Eu não preciso saber. O que eu estou aqui é para lhe orientar, para lhe dizer: não olhe para mim, olhe para o alto, olhe para cima, olhe para o Todo-Poderoso, meus irmãos. Ei, a providência vem somente dele, só vem do nosso Senhor. Jerusalém estava cercada de montes, porém um desses montes, Sião, era de importância especial para o salmista, porque Deus tornara a sua presença conhecida ali de um modo especial. Por quê, pastor? Podemos observar o cuidado e a proteção de Deus. O cuidado de Deus, a proteção do Senhor, a proteção do nosso Deus. Não havia perigo para Israel, pois a sua confiança era para o alto. Quando você coloca a sua confiança em Deus, você não passará por perigo, porque a sua confiança está no Senhor. Porque a sua confiança se encontra em Cristo. A pouca fé, às vezes, no Senhor faz o aflito depositar a sua esperança nos recursos e nas soluções terrenas. A pouca fé. Tem muita gente que tem pouca fé. A fé, ela vem por ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Tem muita gente que tem pouca fé. Tem muita gente que não lê a Bíblia. Tem muita gente que não faz um devocional. Tem muita gente que não faz uma oração. Tem muitas pessoas que passam seus dias apenas correndo de um lado para o outro, tentando resolver os seus problemas de todas as maneiras, de todas as formas, com a sua própria força, mas não tem um minuto, não tem meia hora, não tem uma hora para buscar a Deus em oração, para confiar, para meditar na palavra do Senhor. Porque a pessoa que ora, a pessoa que clama, a pessoa que medita, essa pessoa vai ter fé. Tem muita gente que não tem fé, e sem fé é impossível agradar o Senhor. Sem fé é impossível agradar o nosso Deus. Para milhares de pessoas é mais fácil depositar esperanças para resoluções de conflitos no homem do que em Deus. Para muitas pessoas, você pode observar na sociedade moderna. A sociedade moderna, as pessoas, eles correm atrás de um médico. Não está errado de procurar um médico. E aí, você pode observar que quando o médico chega e fala assim: olha, esta pessoa não tem mais o que fazer. Essa pessoa está desenganada da medicina. Quando essa pessoa ouve isso do médico, o próximo passo dessa pessoa é procurar um pastor. Pastor, daí chega para o pastor para ver se o pastor vai solucionar o problema. Não. Os seus olhos é no Senhor. Os seus olhos é em Deus. Os nossos olhos é para cima. A nossa confiança, ei, nós somos apenas o representante de Deus na terra. Nós somos apenas o embaixador de Deus na terra. E quem resolve não é homem algum. Quem resolve, quem dá a última palavra é o Deus Altíssimo, Deus Poderoso. Por isso o salmista está dizendo: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. O nosso olhar tem que estar no Senhor. O nosso olhar tem que estar em Deus. Muitos cristãos no mundo contemporâneo que estamos vivendo, se não estivessem firmes no Senhor e em sua palavra, fundamentarão a sua esperança em cantos e prazeres terrenos. As pessoas buscam pelo homem uma resposta. As pessoas buscam pela ciência uma resposta. As pessoas buscam uma resposta do advogado.
As pessoas buscam uma resposta do médico, as pessoas buscam uma resposta do pastor, mas as pessoas não buscam uma resposta de Deus. Aonde está o seu olhar? De onde vem o seu socorro? De onde vem o nosso socorro, meus irmãos? O nosso socorro se encontra na palavra do Senhor. Ele está presente quando você abre este livro. O autor desse livro, ele está presente conversando com você. Ele está ali para trazer a resposta, a providência que vem do alto, a providência que vem de cima. De modo contrário, o salmista aqui declarava a sua confiança em Deus, pois nutria no coração a certeza de que só o Senhor o guardava. A confiança do salmista era no Senhor. A confiança no salmista era em Deus. Vejamos o versículo 5 que está dizendo: o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. Já imaginou? É o Senhor que te guarda, é o Senhor que te protege. A providência divina, ela vem do alto. A providência divina, ela vem do nosso Senhor. A semelhança dele, todo homem temente a Deus deve confiar apenas em Deus. Aonde está o seu olhar? O seu olhar está terreno? O seu olhar está nas circunstâncias da vida? O seu olhar se encontra apenas nesse mundo? Ou o seu olhar se encontra no Senhor? Veja o que o salmista está dizendo. Veja o que o salmista está orientando. E o que me chama a atenção, no versículo 8, o salmista encerra dizendo: o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Aonde está o seu olhar? Aonde está a sua confiança? Aonde está a nossa confiança? Você tem confiado na providência de Deus? Onde está o seu olhar? Nas circunstâncias ou em Cristo? Aonde está o seu olhar? Aonde está o nosso olhar? O salmista, o seu olhar era em Deus. Assim também devemos nós confiar na providência de Deus. O nosso olhar precisa estar no Senhor. O nosso olhar precisa estar em Cristo.